Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos continuar com as correções da apostila de ciências? Então, corre lá, pegue a sua na página 11. Então, você sabia que os povos antigos utilizavam a sombra para marcar o tempo? Eles construíam instrumentos com um ponteiro único, chamados de relógio do sol. Como a luz solar varia no decorrer do dia, a sombra desse ponteiro muda de posição e assim as horas podem ser marcadas. Então, observe aí esse relógio aí, nesta imagem. Então, ainda é possível a gente encontrar relógios de sol em muitos lugares do mundo. Este, por exemplo, da foto, esse fica em Brasília. Investigação científica. Pessoal, essa investigação, essa atividade, vocês podem estar fazendo em casa, né? Eu lembro assim que acho que nós já fizemos essa experiência na sala, mas vamos só relembrar. Então vamos lá. Vamos construir um relógio de sol? Siga as orientações e mãos à obra. Então, os materiais, o que nós vamos precisar? Lápis, massa de modelar, folha de papel em branco, aquela folha de papel sulfite, tá bom? Então, como fazer? Prenda o lápis em pé sobre um pedaço de massa de modelar, conforme mostra a imagem. Então, é importante que o lápis esteja bem reto e bem fixado à massa de modelar, como mostra na imagem. 2. Coloque o lápis no centro de uma folha de papel e deixe o relógio de sol em um lugar onde receba luz solar durante todo o dia. Próximo. O que você observou na folha de papel? O que será que nós observamos? Essa atividade nós já até fizemos, vocês lembram? Então, o que pode acontecer? O que vai aparecer? Então, nós podemos observar a sombra do lápis, né? Se ele fica no sol, então vai aparecer a sombra. Então, faça uma marca da sombra na sua folha e anote o horário da observação. Vamos para a página 12. O que você acha que vai acontecer com a sombra durante o dia? Então, assim, o que poderá acontecer? Que com o passar das horas, a sombra mudará de lugar e tamanho, certo? Continue fazendo as observações durante o período em que estiver na escola, só que nesse momento vocês vão estar em casa, então vocês podem estar observando isso, tá bom? Sempre marcando o lugar e o tamanho da sombra no papel e anotando o horário. Então, converse com o professor e os colegas sobre o que vocês observaram. Em seguida, responde às questões. Então, nesse caso, vocês poderão estar conversando com alguém da sua casa, pode ser o papai, a mamãe, né? Alguém que esteja te auxiliando, tá bom? Então, atividade de número 1. O que aconteceu com a sombra durante este período? O que será que aconteceu? Então, assim, ela foi ficando maior ou menor dependendo do período da observação. À medida que o Sol se movimenta em relação ao horizonte, sua luz projeta sombras que também se movimentam, variando em comprimento e direção. De manhã, as sombras são longas. Com o passar das horas, vão se encurtando até o meio-dia, quando são mínimas. Então, depois vão se alongando novamente para o lado oposto até o fim da tarde, tá? Atividade número 2. Ela apontava sempre para o mesmo lugar? Acredito que não, né? Então, ela se movimentou conforme as horas se passaram. 3. Por que as sombras mudam de lugar? Porque a Terra muda de posição em relação ao Sol. Agora vamos ler esse enunciado dessa parte azul. Vamos lá? As sombras indicam a posição da luz do Sol à medida que a Terra gira. Ao observar o tamanho e a direção das sombras, é possível estimar as horas. Então, calor do Sol. Além de iluminar os nossos dias, o Sol fornece calor ao planeta Terra, o que é essencial para o desenvolvimento da vida.
Apesar de ser importante para os seres vivos, ficar muito tempo exposto ao sol sem se proteger é prejudicial à saúde, podendo causar queimaduras, desidratação, manchas na pele, entre outros problemas. Então, observando essa imagem, nós estamos vendo aí duas pessoas numa praia. Elas estão usando o quê? Um guarda-sol. Então, usar o guarda-sol e passar protetor solar são cuidados essenciais para proteger a pele do sol. Página 13. Saiba mais. Além de usar protetor solar e guarda-sol, existem outros cuidados ao se expor ao sol. Acompanhe as dicas com os personagens da Turma da Mônica. Então, no primeiro quadro, use chapéu ou boné. O outro, ou fique na sombra. Beba bastante líquido para se manter hidratado. Desconfie do sol escondido entre as nuvens. Ele também queima. Todo cuidado com a pele ainda é pouco, sabia? Salvei a minha pele. Então, atividade 1. Quantas dicas foram dadas pelos personagens? Pinte cada uma delas de uma cor diferente. Então, pelo que nós observamos ali, foram 4 dicas, né? Quais foram? A primeira é quando a mãe da Mônica fala: use chapéu ou boné, é uma dica. A outra, ou fique na sombra, também é outra dica. Beba bastante líquido para se manter hidratado. Desconfie do sol escondido entre as nuvens. Então, essas são as 4 dicas, certo? Então, vocês vão pintar um de cada cor, tá bom? 2. Por que é importante termos cuidados ao ficarmos expostos ao sol? Então, a exposição ao sol sem proteção pode causar queimaduras, manchas na pele, desidratação, entre outros problemas, certo? Então, é importante, pessoal, de evitar a exposição direto ao sol das 10 às 16 horas. Isso é no caso do verão, né, que o sol é muito quente. Então, temos que evitar ficar exposto nesse horário, tá bom? Página 14. Mais uma investigação científica. Que cor você acha que esquenta mais quando exposta ao sol? O branco ou o preto? Então, vamos testar? Quem não fez essa investigação, poderá estar fazendo em casa, aproveitar que está no dia de sol, né? Está um dia bonito, pode estar fazendo isso em casa, tá? Então, quais são os materiais que nós vamos precisar? Tinta guache preta e branca, pincéis, 2 garrafas PET. Como fazer? Primeiro, pinte uma das garrafas com a tinta preta e a outra com a tinta branca. 2. Coloque as 2 garrafas em um lugar com bastante sol por aproximadamente 1 hora. 3. Tire as garrafas do sol e toque em cada uma delas para testar a temperatura. Então, qual delas está mais quente? Se você for observar, colocar a mão, você vai perceber que a preta ficou mais quente, certo? Porque as cores escuras absorvem o calor do sol mais rapidamente que as cores claras, certo? Então, atividades. 1. Você estudou que as sombras indicam a posição da luz do sol. Nas situações a seguir, pinte o desenho do sol que está de acordo com a sombra. Então, observe que na primeira imagem, olha onde está a sombra desse cachorrinho. Aonde está? Está no meio. Então, eu vou pintar o sol que está no meio. Na outra imagem, que é a segunda, o sol está da direita, né? Então, eu vou pintar o sol da direita, certo? E na terceira imagem, eu vou pintar o sol da esquerda, porque olha aí a posição do sol aonde está. Página 15, atividade de número 2.
Observe a posição das sombras nestas cenas. Em seguida, desenhe a posição do sol em cada uma delas. Então, vou observar a posição que está, por exemplo, esse prédio, né? Tem uma casa, várias árvores. Eu vou olhar a posição que está a sombra e vou desenhar o sol na primeira imagem e vou desenhar o sol na segunda imagem de acordo com a sombra, certo? 3. Pode parecer estranho, mas você sabia que tanto a areia quanto a água do mar recebem a mesma quantidade de calor vindo do sol? No entanto, ao caminharmos pela areia ou entrarmos na água, percebemos que suas temperaturas são diferentes. Observe o que Ana falou ao chegar à praia. Depois, marque a alternativa correta. Nossa, a areia está muito quente. Que água gelada. Então, de acordo com a experiência de Ana, isso ocorreu por quê? Então, eu tenho 3 alternativas. Alternativa A. A temperatura da areia é maior que a temperatura da água. B. A temperatura da água é maior que a temperatura da areia. C. A areia e a água têm a mesma temperatura. Então, eu vou marcar um X na alternativa correta, tá? Aprender é divertido. Vamos montar um módulo do sistema solar? Com material de apoio em mãos, siga as orientações do professor. Pessoal, vocês lembram que nós já fizemos esse módulo que está lá na nossa salinha? A prof pendurou todos os móveis no teto. Está lá ainda, tá? Então, por hoje é só. Um abraço, um beijo bem gostoso. A prof está com saudade, tá? Faça as atividades com muito amor, com muito carinho. Tire foto dessas atividades que a prof está passando. Tá fazendo aqui, tá fazendo a correção, tá? A prof tá dando uma olhadinha. Lembrando que lá no Positivo 1 tem atividade para fazer. Tá bom, meus anjos? Um beijo bem gostoso. Mua!